5. Guild Wars. Capítulo 393. Poder do equipamento Rank 2. Fala Clã Noob na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Noob Draco caminhou lentamente em direção a Vila Evergreen com uma carranca pensativa. Ele esperava que seu crescimento fosse impressionante, mas a realidade acabou ficando muito acima de suas previsões mais loucas. Ele se sentia como um estagiário que não apenas foi contratado pela empresa, mas também foi promovido diretamente a um cargo de gerente distrital. Com as atualizações em suas habilidades de classe, racial e magia subjetiva apenas, ele era incomparável sob o céu. Ele queria desesperadamente sair do tesouro do deus do refinamento e ir para o salão de treinamento do salão da guilda Rank 7 para começar a criar novas técnicas para sua próxima geração de habilidades de espada e arco baseadas em magia subjetiva. No entanto, isso teria que esperar. Agora, ele tinha que se concentrar em suas habilidades comerciais e ganhar tudo o que pudesse aqui. Caso contrário, as lágrimas não seriam suficientes para limpar seu coração do arrependimento. Mesmo assim, a avaliação do Rank Up de Draco ainda não foi feita, longe disso. Estava apenas na metade do caminho. Afinal, ele ainda precisava verificar como seu aumento de classificação beneficiava seus equipamentos e itens. Como tal, ele abriu a tela para eles. Ele primeiro verificou o Fogo da Guerra. Fogo da Guerra, item de fusão classificação. Épico passivo 1. Eficiência de forjamento. A taxa de sucesso de forjamento de todos os itens é aumentada em 25%, independentemente da classificação. Ativo 1. Warmonger. A ativação desta habilidade permite ao usuário se fundir com o fogo da guerra, aumentando o dano em 120% enquanto houver resistência para queimar. Sem resfriamento. Descrição. Esta é uma chama que nasceu devido à presença da guerra. Uma lendária chama mística nascida da força coletiva e da consciência humana. Classificado em 9º lugar entre as 10 grandes chamas místicas. O Fogo da Guerra foi seu primeiro item épico. Foi crucial para sua elaboração nos estágios iniciais e permitiu-lhe subir na classificação rapidamente antes que Paidadden e Mjolnir viessem para roubar os holofotes. Ainda assim, ele teria para sempre um lugarzinho em seu coração, e ele ficou satisfeito ao ver que as mudanças que sofreu foram grandes. A passiva que garantia sua taxa de sucesso em forjar aumentou de 20% para 25%. Parecia pequeno, mas não se deve esquecer que o limite para o sucesso era de 100%. Qualquer coisa acima disso basicamente reduziu a velocidade de fabricação, aumentou a qualidade do item, etc. Sem mencionar que este foi apenas o seu primeiro rank up. Quanto mais alto poderia subir quando ele chegasse ao rank 6, como na linha do tempo anterior. A habilidade ativa aumentou de 100% para 120%. Isso foi muito útil no começo, mas era apenas OP agora que ele tinha poder demoníaco para tornar seu consumo de resistência nulo. Em outras palavras, Draco poderia agora mais do que dobrar sua já insana destreza de combate no rank 2, fazendo com que quem quer que ele estivesse lutando e que tivesse uma ligeira vantagem ou equilíbrio de repente se transformasse em um azarão que seria derrotado. Em seguida, ele olhou para o coração da floresta. Heart of the Woods, item de fusão classificação, épico efeitos, passivo 1, ressonância da natureza. Todos os atributos são aumentados em 50% quando em uma área florestal. A regeneração de saúde é permitida durante o combate e é aumentada em 150%. Ativo 1, chamado da natureza. A ativação desta habilidade permite ao usuário invocar um exército de monstros do tipo madeira que são do mesmo rank que o usuário por 6 horas. Tempo de espera, 14 dias. Outras habilidades só podem ser desbloqueadas ao atingir um nível de classe superior. Draco sorriu com isso. Este item de fusão foi concedido a ele por Flora em sua primeira missão única no Vale de 4 Pontos, que foi extremamente útil para ele em todos os combates de grande escala e quando ele entrou em zonas de campo florestais. A ressonância da natureza passou de um aumento de 30% nas áreas florestais para 50%. A regeneração da saúde também foi bastante impulsionada de 100% para 150%. No entanto, em comparação com a passiva superioridade dracônica, que se tornou ainda mais potente no rank 2,
Era como despejar um balde de água no oceano. Ainda assim, poderia pelo menos manifestar outras utilidades na batalha, e certamente o tornava quase tão barato quanto o Lorde local. Quanto ao ativo, ele agora poderia manter seu exército convocado por 6 horas, em vez de apenas 3, e o tempo de espera foi reduzido de 21 para 14 dias. Com o título de Richmond, isso naturalmente significava uma vez por semana. O próximo foi o Selo de Camelot. Selo de Camelot, medalhão classificação, lendário durabilidade, 1.000.000 efeitos, passivo 1, espada da vitória prometida, o dano causado por espadas de uma mão é aumentado em 1500%. Passivo 2, Ilha de Avalon, nas primeiras 4 vezes que você morre todos os dias, você sobrevive com 1 HP. Pelos próximos 6 segundos, você entra em um estado invencível. Ativo 1. Poder de Camelot. Convoque todo o exército de Camelot pouco antes da catastrófica Batalha de Canlan. Duração: 6 horas. Tempo de espera: 14 dias. Nota 1. 150.000 soldados do Rank 2 são convocados no Rank 2. Nota 2. 6 cavaleiros de Camelot de Rank 2 são convocados no Rank 2. Descrição: enquanto o rei Arthur sangrava na ilha de Avalon, seu último desejo era agradecer ao nobre espadachim que o esclareceu sobre a traição de seu amigo e esposa. Ele dividiu um pedaço de sua alma no selo de Camelot, permitindo que aquele espadachim possuísse sua maior força, seu exército, e o direito de compartilhar sua bênção de vida eterna em Avalon. Nota: este item está vinculado à alma. Ninguém além do jogador Draco pode usá-lo. Este item tornou-se semifusão, desde que se fundiu com sua armadura que foi fundida em seu corpo e alma. Sempre que ele recuava a armadura, o medalhão também entrava, e ele compartilhava uma forte conexão com ele o tempo todo. A primeira passiva foi seu segredo para o sucesso na esgrima e a razão de seu poder hercúleo antes de seu aumento de classe divino. Anteriormente, ele havia aumentado o dano de sua espada em 10 vezes, permitindo-lhe eliminar facilmente monstros de seu nível para os quais outros precisariam de vários grupos. Agora que aumentou para 15 vezes, e quando combinado com todas as suas outras habilidades e técnicas de aumento de dano. Muito assustador. Draco poderia realmente ser capaz de prejudicar uma entidade de Rank 4 no Rank 2 se ele usasse o Divino Fragarashi e seus outros meios para lutar. A segunda passiva também foi reforçada, mas não muito superficialmente. O que era compreensível já que esta passiva não estava tecnicamente longe de ser divina. Anteriormente, ele tinha 3 chances de refazer, mas agora tinha 4. Isso pode parecer apenas um acréscimo, mas pode ser a linha que o separa do sucesso ou do fracasso. Da mesma forma, a duração aumentou de 5 para 6 segundos. Uma pequena mudança, mas que pode trazer grandes benefícios mais tarde. A habilidade ativa mudou de forma semelhante ao Naturescal. Agora, ele convocou o exército de Camelot por 6 horas e o tempo de espera seria de 14 dias. No entanto, a função também mudou. No Rank 1, ele só poderia convocar tropas de Rank 1 e apenas 100.000 delas. Agora ele poderia convocar 150.000 soldados do Rank 2. Este não foi um simples aumento de 50.000 soldados. Isso mudou todo o campo de jogo, já que 150.000 lutadores do Rank 2 não eram como repolho à beira da estrada. Tal exército poderia causar a destruição de uma cidade-estado fraca. Não só isso, mas os cavaleiros que ele somou agora também eram do Rank 2. Anteriormente, ele só podia invocar 6 deles e agora ele podia invocar exatamente o mesmo número. Afinal, naquele ponto da tradição arturiana, esse era o número exato de cavaleiros que ainda estavam ao seu lado. O selo de Camelot não poderia trazer Lancelot e companhia para a briga, pois isso levaria a um resultado catastrófico. Draco deu uma olhada nos próximos 2 itens que formaram um par razoavelmente bom. Foi ok Bow e a Ponix Criarrow. Ok, arco classificação, lendário durabilidade, 1.000.000 efeitos, passivo 1, precisão. Ao empunhar este arco, a destreza é aumentada por um fator de 3,5. Passivo 2, habilidade. Habilidades e técnicas de tiro com arco não drenam mais resistência ou foco. Ativo 1, tiro final. Depois de ativar esta habilidade, o usuário é capaz de matar qualquer um dentro de 3 ranks deles, mas não poderá usar esta habilidade novamente.
Ativo condicional 1. Overshot. Envie uma flecha sobrecarregada com qualquer forma de energia em direção a um inimigo. Dependendo do tipo de energia infundida, ela pode causar danos variados. Tempo de espera: 14 dias. Nota: esta habilidade só pode ser usada após o primeiro ativo ter sido ativado e deposto. Outras habilidades só podem ser desbloqueadas ao atingir um nível de classe superior. O arco ok manifestou mudanças mais fracas em comparação com os itens Fusion por razões óbvias. Um estava amarrado ao corpo de Draco e se beneficiava diretamente da subida de posto, enquanto o outro era um meio externo que só era mais forte porque ele o mantinha em um posto superior. O primeiro passivo anteriormente aumentava a destreza em um fator de 3, que agora foi aumentado para 3,5. Bem, um aumento de 0,5 realmente não parecia muito, mas o arco ok estava dando o seu melhor. Pelo menos as altas estatísticas de Draco faziam com que parecesse relevante. Como você poderia esperar que ele competisse com monstros como o Selo de Camelot e o Coração da Floresta? A segunda passiva foi inútil, por razões óbvias. O primeiro ativo não mudou diretamente, mas indiretamente. Foi incrível. Draco poderia atingir qualquer coisa até o Rank 5. Rank 5. Se ele encontrasse Ratchet novamente, seu cunhado cruel, ele poderia executar o sujeito sem ter que abusar de seus privilégios de reencarnação. Isso foi um grande salto. Havia uma nova habilidade ativa também, que era muito boa. Seu tempo de espera era pesado e não havia nenhum número de garantia para o dano causado, o que significa que era totalmente aleatório. Felizmente, Draco prestou homenagem aos deuses RNG, então eles não deveriam ser muito duros com ele. Grito da Fênix, flecha classificação, lendário durabilidade, 900.000 milhão passivo 1, onda sônica, um ataque sonoro agudo é lançado no momento em que a flecha é disparada. Causa danos apenas a alvos inimigos num raio de 3 km. Passivo 2, retorno. A flecha sempre retornará para a aljava do usuário após ser disparada, não importa para onde seja enviada. Ativo 1, fogo escarlate. Ative esta habilidade para adicionar um efeito de desintegração por imolação à ponta da flecha. Tempo de espera: 30 segundos. O Poenix criou melhorou ainda menos que o arco ok. A primeira passiva aumentou apenas de 1 km para 3. É claro que isso tornou o alcance explosivamente maior, já que 3 km poderiam cobrir um exército de 50.000 ou mais. Em essência, Draco poderia bombardear um exército inteiro até a morte se jogasse bem as cartas. A menos, é claro, que o exército em questão tivesse um item especial que anulasse os danos sonoros. A segunda passiva não havia mudado, mas não era necessário. A habilidade ativa também não mudou muito, mas o tempo de espera foi bastante reduzido. Passou de 1 minuto geral para 30 segundos, e com o título de Draco. Bem, agora ele poderia enviar muito mais spam para a habilidade ativa em combate. Infelizmente, a flecha não ganhou nenhuma habilidade nova, mas Draco concordou com isso. Ele também percebeu que precisava se apressar e se tornar um grande mestre para poder consertá-lo, já que o dano que Eva causou não foi pequeno. Ainda assim, Draco ficou satisfeito com isso e guardou o arco e a flecha. Ele os usaria quando chegasse a hora de atualizar seu arco e flecha e sua habilidade com arco, mas por enquanto, eles teriam que ficar em seu inventário. Draco respirou fundo. Depois de ver tudo isso, seu coração começou a bater forte, pois ele só tinha mais 2 itens para verificar antes de poder concluir sua avaliação de classificação. Como sempre, ele sempre guardava o melhor para o final. Esses 2 itens não eram brincadeira. Um foi o primeiro item divino que ele conseguiu que estava atrofiado por causa de sua linhagem sanguínea e o outro estava ligado ao seu corpo e alma. Eles eram os olhos de Kaelo e o conjunto de armadura Dragorugio. Guild Wars. Capítulo 394. Poder do equipamento Rank 2 2 Olhos de Kaelo. Item de fusão classificação. Divino durabilidade. Max. Refeitos. Passivo 1. Visão verdadeira. Você é capaz de ver tudo e qualquer coisa dentro do seu rank. Passivo 2. Modelo de destruição. A energia de destruição não causa mais dano aos alvos que você considera aliados e não nega quedas. Ativo 1. Ômega. Dispara uma explosão da mais pura energia de destruição que pode destruir tudo e qualquer coisa sob o céu dentro do seu rank. Sem resfriamento. Ativo 2. Destruição total.
Envia um feixe supercondensado de energia de destruição que pode eliminar qualquer existência do passado e do futuro dentro do seu rank. Sem resfriamento. Nota 1. Lançar essas habilidades resultará em catatonia total. Nota 2. São raios de destruição sem igual. Qualquer coisa atingida por eles deixará de existir. Descrição. Estes são os olhos do Deus Supremo, Kaelo, Deus da Destruição e o Deus Supremo. Devido a uma ressonância, o jogador é capaz de extrair todo o potencial dos olhos divinos. Os olhos foram restaurados ao seu verdadeiro poder após despertar a linhagem do usuário. Os olhos de Kaelo se tornarão mais poderosos após cada classificação. Draco teve que esfregar o peito para acalmar o coração acelerado. No entanto, como era de se esperar, ele não conseguiu fazê-lo. Como tal, ele rugiu de alegria. Foda-se, esses olhos são muito poderosos. Sua visão verdadeira não mudou, mas seu aumento de classificação mudou tudo. Agora ele podia ver todos os assuntos do rank 1 e do rank 2, dando-lhe muito mais margem de manobra do que antes. Isso incluía ler mentes, ver detalhes e encontrar pontos fracos de seus alvos. Os olhos de Kaelo eram poderosos por causa de sua ilimitação. Não havia limite para seu poder, ele tinha um potencial infinito. Claro, o mesmo poderia ser dito de qualquer item acima do Epic Rank. Como explicado anteriormente, a razão pela qual eles não tinham estatísticas como as do Rare Rank abaixo era porque seu poder não podia ser medido com meros números. Em vez disso, dependia apenas da força do usuário para retirá-lo. Daí porque os itens que foram fundidos com Draco também se desenvolveram tão fortemente, enquanto aqueles que não foram apenas cresceram um pouco. Assim que alcançasse o rank 7, ele teria atingido o limite de todos os itens épicos e lendários em termos de crescimento. Tornar-se um deus verdadeiro permitiria que ele alcançasse o limite de itens divinos. No Origin Gon Rank, ele provavelmente alcançaria o limite de itens Origin, caso tal coisa existisse. Por outro lado, itens como Fragarashi, Dragonlance e os 2 itens de artesanato eram itens de crescimento. Eles não se importavam com a posição de Draco e a única maneira de recuperar sua condição máxima era Draco alimentando-os com sua preciosa experiência. Esta foi a forma do sistema equilibrar o valor e a força de ambos os tipos de itens. Sua segunda passiva também permaneceu a mesma, permitindo-lhe usar a energia de destruição desenfreadamente sem sofrer sua maior falha, a perda de todos os itens, experiência ou qualquer forma de recompensa. Afinal, a energia de destruição era geralmente conhecida como energia de desintegração. Simplesmente transformou tudo que tocou em menos que cinzas, transformando em nada, nulo, inexistência. Morrer para a energia da destruição era o pior tipo de morte, e era por isso que ninguém brincava com alguém ou qualquer coisa que pudesse usá-la. Uma pessoa morta pela energia de destruição não poderia ser revivida por ninguém além de um dragão branco com energia de criação, na melhor das hipóteses. A penalidade por usá-lo era tecnicamente uma ótima maneira de limitar o uso dele por grupos que poderiam administrar essa energia horrível, mas agora Draco tinha rédea solta. Honestamente, a pessoa que achou que isso era uma boa ideia precisava pegar emprestado um pouco de Kid Kyong-ki. Omega também não mudou, mas assim como Truicid, tornou-se mais poderoso. Agora, Draco poderia destruir qualquer coisa livremente no rank 2 e obter seu saque, experiência e tudo mais sem ter que levantar um dedo. A compensação? Bem, ele não teria que se preocupar em levantar um dedo nunca mais. Isso induziria a catatonia total, deixando-o inconsciente como ou tornando-o um vegetal vivo. Se Ikari estivesse por perto, isso não seria um problema, pois ela poderia curá-lo. Foi por isso que Draco uivou de excitação quando viu que a pena de morte instantânea havia sido removida. Porém, Draco quase não usou raio porque era muito lento. Viajou no seu próprio ritmo, como se estivesse aproveitando para passear e maravilhar-se com a beleza do mundo. Fazia sentido. Kaelo realmente não lutou disparando raios de seus olhos, pois isso era ineficiente quando ele tinha braços. Assim como quando eles lutaram, leia-se, quando Draco foi destruído, o sujeito nem moveu um músculo para canalizar a mais pura energia de destruição para um avatar. O que deixou Draco ainda mais animado foi a segunda passiva, que lhe permitiu apagar uma pessoa do passado ou do futuro, pois isso tinha muitas implicações grandes que ele nem conseguia imaginar. Claro, no rank 2 havia poucas entidades do passado que ele poderia abater, mas se alcançasse o rank 7,
Ele poderia mudar a linha do tempo do próprio mundo. Ele poderia eliminar Sigurd e salvar os dragões, destruir várias entidades de rank 7 que ele não gostava, entre outras. No entanto, Draco franziu a testa. Isso era bom demais para ser verdade. Deve haver um limite para o quão longe no passado ele poderia voltar. Draco decidiu fazer alguns experimentos, pois valeria a pena independente do custo. Ele se concentrou em Sigurd quando ele estava no rank 2, já que todo mundo tinha que começar de algum lugar, certo? Seus olhos rasgaram o véu do tempo e do espaço, fixando-se no jovem Sigurd treinando com uma lança na cidade ancestral dos dragões. Puta merda. Isso não era algo que Draco esperava. Espere, poderia ser verdade o que Ikari disse? Que os dragões destruíram seu clã ou algo que despertou seu ódio. Talvez os todo-poderosos dragões tivessem um vidente que previu sua morte em suas mãos e queria eliminar o problema futuro pela raiz. Era a única coisa que faria sentido a sua presença ali. Ainda assim, Draco estava aqui para fazer outra coisa. Ele sentiu a energia da destruição em seus olhos se acumular e se condensar, pronta para eliminar esse sujeito da existência por toda a eternidade, mudando fundamentalmente a história do mundo. No entanto, o corte no tempo fechou repentinamente e Draco sentiu a energia se dispersar. Logo, chegou uma notificação do sistema que chamou sua atenção. Anúncio do sistema para o jogador: sua habilidade Destruição Total tem limite temporal de 50 anos devido ao poder da energia de destruição. Se viajar muito no tempo, não apenas reduzirá o alvo nada, mas também ao próprio fluxo do tempo, fazendo com que todo o resto deixe de existir. Este é um limite temporal permanente definido pelo sistema, esteja ciente. Draco começou a suar profusamente. Droga, ele quase destruiu a si mesmo e ao mundo inteiro de Bondless apenas realizando um teste. Se sua energia de destruição não tivesse sido sufocada, os resultados teriam sido catastróficos. Draco se acalmou e parou de brincar com os olhos de Kaelo. Eles eram o item que ele menos usava, porque seu poder era tão grande que ele nem sabia como usá-lo completamente. Deve ter sido assim que Lúcifer, Amaterasu e seus colegas se sentiram. Draco então se voltou para o conjunto Dragorugil e analisou suas mudanças em um nível básico antes de perceber o efeito geral. Dragorugil, espada de uma mão, ótimo, infundido, classificação, épico, evoluível, durabilidade, 500.000 efeitos, passivo 1, aura destrutiva. Essa espada distribui 20% de energia de destruição a cada ataque. Ativo 1, chama negra. Cubra a lâmina com uma chama negra que é uma mistura de energia de destruição e energia de fogo por 1 minuto. Tempo de espera, 8 minutos. A espada Dragorugil sempre esteve equipada na mão direita e foi sua arma principal por muito tempo. Mesmo que Fragarash fosse melhor em alguns aspectos, ele ainda preferia esta lâmina porque estava ligada a ele. Ele ficou feliz em ver que sua primeira passiva aumentou de 10% para 20%. Com 20% de energia de destruição por golpe, provavelmente causaria ainda mais dano do que o Fragarash divino. Quando impulsionado pelo aumento de 15x no dano do selo de Camelot e suas estatísticas, então sua habilidade passiva Poder Demoníaco. Muito assustador. Sua habilidade ativa mudou sua duração de 30 segundos para 1 minuto, enquanto o tempo de espera foi reduzido de 10 minutos para 8. Agora, Draco poderia. Ah, que diabos! Neste momento, havia necessidade de discutir quanto dano ele poderia causar. Vamos apenas nos contentar com danos de nível grande aí e ser livres. Dragorugil, placa peitoral, ótimo, infundido, classificação, épico, evoluível, durabilidade, 500.000 efeitos, passivo 1, escala reversa, cobrindo a principal fraqueza de um dragão negro. Este item não permite que nenhum dano chegue à escala reversa enquanto estiver equipado. Ativo 1, barreira de destruição. Cria uma barreira de energia de destruição que nega 20% do dano por 2 minutos. Tempo de espera, 4 minutos. A primeira passiva que não mudou por motivos óbvios, mas a habilidade ativa aumentou a negação de dano de 10% para 20%, enquanto a duração também subiu de 1 minuto para 2. Quanto ao tempo de recarga, diminuiu de 5 minutos para as 4. Dragorugil, Pauldrons, 2, ótimo, infundido, durabilidade, 500.000 classificação, épico, evoluível, passivo 1, resistência,
A resistência física e mágica é aumentada em 30%. Ativo 1. Coleta de energia. Arraste uma torrente de energia mundana que reduz o tempo de recarga de uma das habilidades ativas do equipamento definido. Tempo de espera: 8 minutos. A primeira passiva que foi uma das razões pelas quais Draco era tão difícil de matar ou causar dano. O que havia sido um aumento de 20% na resistência física e mágica agora era de 30%. Quando alguém se lembrava que os monstros do vazio tinham uma resistência semelhante, mas em 90%, só se poderia imaginar o quão impossível de matar esse sujeito se tornaria quando atingisse porcentagens mais altas. Quanto à habilidade ativa, ela permaneceu a mesma, só que o tempo de espera diminuiu de 10 minutos para 8. Dragorugio, protetores de braço, 2, ótimo, infundido, durabilidade, 500.000 classificação, épico, evoluível, refeitos, passivo 1, aumento de velocidade. A velocidade de ataque é aumentada em 30%. Ativo 1. Mãos rápidas. Aumenta drasticamente a velocidade de ataque em 120% por 15 segundos. Tempo de espera: 2 minutos. A primeira passiva passou de 20% para 30%. Neste ponto, as asas já haviam sido adicionadas ao tigre, mas isso deu ao mesmo tigre um lança-chamas personalizado feito por Tesla. Quanto ao ativo, houve um aumento explosivo. O aumento da velocidade de ataque passou de 100% para 120%, a duração de 10 segundos para 15 e o tempo de espera de 3 para 2 minutos. Geralmente não ficava melhor do que isso, e mãos rápidas eram uma habilidade que Draco usava muito. Dragorugio, joelheiras, 2, ótimo, infundido, durabilidade, 500.000 classificação, épico, evoluível, refeitos, passivo 1, aura de velocidade. A velocidade de movimento aumenta em 30%. Ativo 1. Pernas rápidas. Aumenta drasticamente a velocidade de movimento em 120% por 15 segundos. Tempo de espera: 2 minutos. Por ser um item que espelhava o oposto de seu tipo, as joelheiras também passaram por uma grande melhoria. O primeiro passivo também aumentou 10%, melhorando a velocidade de movimento de Draco dentro e fora do combate. O ativo também teve um aumento de velocidade aumentado em 20%, a duração em 5 segundos e o cooldown reduzido em 1 minuto, igual ao anterior. No geral, Draco ficou satisfeito. Seu conjunto havia se tornado mais forte, mas a questão de melhorar sua classificação ainda era um assunto preocupante que ele não tinha ideia de como resolver. Porém, Draco estava mais interessado em verificar as mudanças no conjunto como um todo. Afinal, era ali que estavam os detalhes mais importantes. Então, depois de refletir sobre isso, Draco abriu suas asas e começou a voar em velocidades horríveis em direção à mansão Evergreen. Em sua velocidade de voo atual, ele chegaria lá em menos de 1 minuto, então decidiu usar esse tempo para verificar as últimas alterações. Guild Wars. Capítulo 395, alcançando o Grão-Mestre Alquimista Dragorugio, conjunto de equipamentos, 5 peças. Ótimo, infundido, classificação, épico, evoluível, refeito, com 2 peças equipadas, concede a habilidade passiva Black Dragon Heritage, rank 2, com 3 peças equipadas, mais 30.000 HP, com 4 peças equipadas, mais 2.000 STA, com 5 peças equipadas, concede a habilidade ativa Black Dragon's Roar, rank 2. O corpo de Draco estremeceu. Ele estava ansioso por muitas coisas após seu aumento de classificação, mas nada poderia atingir o nível de seu desejo em relação à habilidade herança do Dragão Negro, pois isso implicava todos os seus planos daqui para frente. Draco notou que os aumentos de estatísticas aumentaram bastante. Seu HP agora foi aumentado em 30.000 pontos, dobrando o aumento anterior de 15.000. Sua já assustadora quantidade de HP, que estava acima de 100.000, foi agora empurrada para um pouco além de 150.000 pontos, colocando-o em pé de igualdade com o Capitão Rancursa de antigamente. Sua resistência também dobrou. Só que isso era inútil para ele. Draco franziu a testa quando pensou em sua habilidade passiva Poder Demoníaco que anulava todos os custos de vigor. Todos os outros jogadores matariam por conseguir 2.000 STA extras no rank 2,
mesmo sem a capacidade de subir ainda mais com ranks mais altos. Mas Draco sentiu como se alguém tivesse lhe dado de presente uma tela de 30 polegadas quando ele já tinha várias telas de 50 polegadas em casa. Porém, o conjunto já havia sido reequilibrado 2 vezes, então ele teria que conviver com isso. Sua única esperança era que quando ele o atualizasse para lendário, alguma mudança se manifestasse e desse ao sistema outra chance de lhe dar algum outro efeito. Ainda assim, ele respirou fundo e conferiu as 2 habilidades que acompanhavam seu conjunto. Herança do Dragão Negro, habilidade passiva, rank 2, 100% origem de um dragão negro de classificação média. Draco começou a hiperventilar. Aconteceu. Na verdade aconteceu. Ele só ousou especular sobre esse resultado quando a IA reequilibrou seu conjunto como um todo, mas agora que viu que era verdade, seus joelhos começaram a tremer. Qual era o plano de Draco? Bem, foi simples. Ele originalmente queria alcançar o rank 7 e ir para outros mundos para acumular poder, porque se tornar um deus verdadeiro amarrava alguém ao seu reino de origem. O que foi que eles disseram? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Exatamente isso. Uma vez que ele se tornou um ser divino deste mundo, querer partir depois de desfrutar do poder era uma quimera. No entanto, uma nova brecha apareceu. O sistema reconheceu que pela qualidade da linhagem de Draco, ele deveria ser um dragão primogenitor. Não havia como negar isso, mas a mecânica não permitia isso. Assim, para chegar a um compromisso entre a sua diretiva de justiça e a mecânica, criou esta resolução. Draco aumentaria sua origem dracônica a cada classificação. O rank 1 era o rank baixo, o rank 2 era o rank médio, o rank 3 era o rank alto, o rank 4 era o rank supremo, o nível em que ele estava anteriormente, rank 5 classificado por Deus, Deus verdadeiro, o rank 6 era Deus dragão, semi-origem, e rank 7 foi dragão primogenitor, Deus origem. As implicações disso eram claras até para um rato. Assim que Draco atingisse o rank 5, ele seria capaz de usar a energia divina e controlá-la, embora na verdade não tivesse o poder de combate de um deus verdadeiro. Os deuses verdadeiros eram o seu próprio estado de ser, quase a sua própria raça. Era preciso ascender através dos ranks de combate e dos ranks de estado de ser para atingir esse nível, enquanto Draco recebeu um atalho para adquirir o estado de ser de um dragão classificado como deus sem realmente trabalhar. As mesmas restrições se aplicaram a ele para seu deus dragão e origem da fonte do dragão primogenitor. Contudo, Draco não se importava. Merda, uma vez que ele foi capaz de usar energia divina ou mais tarde energia de origem, ele tinha muitos usos para eles que ainda aumentaria muito seu poder. Tudo o que importava era o estado de ser, ele não precisava do poder bruto que vinha com ele. Isso também significava que ele nunca poderia ter uma igreja, reunir seguidores para abençoá-los em troca de energia da fé e outras coisas dessa natureza. Ele seria basicamente um nanico de um deus verdadeiro no rank 5, bem como um nanico de um deus de origem no rank 7, mas ainda assim, isso não importava. Depois que metade do pé passou pela porta, foi o suficiente para ele se controlar. Porque no final, ele manteria a única coisa que os deuses verdadeiros e aqueles acima deles não tinham, que era a habilidade de atravessar reinos. Ele também estaria carregando sua origem de origem atualizada com ele, pronto para intimidar, ou provavelmente ser intimidado por, aqueles do outro lado. Como tal, o futuro era brilhante. Com felicidade em seu coração e contentamento em sua alma, Draco testou a habilidade Rugido do Dragão Negro. Rugido do Dragão Negro. Habilidade ativa, rank 2. Refeito, envia uma onda sonora contendo elementos de destruição que aumenta o dano causado pelo usuário em 600% em uma distância de 400 milhas. Tempo de espera, 8 minutos. Draco ficou surpreso. Também aumentou, mas não tanto quanto ele esperava honestamente. Os 500% anteriores subiram apenas para 600%, em oposição aos 1000% que ele esperava. Então, novamente, o conjunto ainda estava no Epic Rank. Aumentos de dano em torno de 1000% e acima geralmente só eram vistos em itens lendários e superiores, com tempos de espera assustadores de 1 a 3 dias, se não mais. Comparado a essa habilidade que agora tinha um tempo de recarga reduzido de 8 minutos em comparação com os 10 anteriores, ele não tinha o direito de reclamar. A distância quadruplicando para 400 milhas também foi grande, já que cobria mais do que o tamanho de uma cidade inteira.
Foi o suficiente para causar muitos danos a qualquer grupo de inimigos e possivelmente até eliminá-los. Draco fechou suas telas e pousou no gramado da mansão Evergreen, de onde havia saído há cerca de uma hora. Ele refez suas asas e entrou na mansão lentamente. As várias empregadas que decidiram ficar rapidamente prepararam um banho para ele e praticamente arrastaram Draco até lá para lavá-lo. Ele já havia semeado a maioria deles e, como não estava com vontade de brincar, apenas deixou que o mimassem antes de sair para jantar. Draco percebeu que Natasha não estava em lugar nenhum, e Over relatou que ela também havia desaparecido. Ele franziu a testa, mas tirou o assunto da cabeça. Em vez disso, ele caminhou até a sala de trabalho e se trancou lá dentro, dizendo a Over para permitir apenas trazer comida e bebidas na frente da porta e bater para que ele mesmo as pegasse. Over reconheceu a ordem e deixou Draco com seu trabalho. O sujeito suspirou e trouxe para da Dani primeiro. Como se poderia imaginar, ele estava prestes a criar a poção lendária necessária para alcançar o posto de grão-mestre. Ele tinha muitas ideias sobre como fazer isso anteriormente. Ele poderia tentar a sorte e misturar uma nova fórmula ou tentar melhorar uma fórmula antiga que ele havia criado no passado, elevando-a para a próxima classificação. De qualquer maneira, era realmente viável. No entanto, mesmo com a ajuda do par de classificação lendária da Dani, o que Draco estava prestes a tentar era nada menos que uma loucura. Ele iria refinar a fórmula enquanto a elaborava, completando ambas ao mesmo tempo. Era como um desarmador de bomba militar tentando desarmar duas bombas ao mesmo tempo no meio do Temesquare. Um erro, mesmo um menor soluço, e tudo iria às alturas. No entanto, não havia ninguém por perto para aconselhar ou impedir esta fera vil. Como tal, ele retirou muitos reagentes lendários que obteve dos mercados e zonas de abastecimento da seção interna. Ele poderia naturalmente usar reagentes comuns e aumentá-los, mas isso atrapalharia seu fluxo e tornaria as coisas mais difíceis. Trabalhar com reagentes lendários reais não tornaria as coisas exatamente mais fáceis, mas a chance de falha seria reduzida significativamente. Draco pegou seu conjunto de alquimia semi-épica e começou a filtrar os materiais cuidadosamente. Seu refinamento foi lento e metódico, como um cirurgião cortando o crânio de um paciente para remover um tumor cerebral. Como tal, ele ficou satisfeito quando o resultado foi um lote de excelente qualidade. Ele nunca esperou por requintado mesmo perfeito. Ele honestamente esperava obter qualidade notável ou média. Com Superb, suas chances de sucesso eram ainda maiores do que antes. Depois disso, Draco reuniu os materiais e ficou com uma expressão solene. Era hora de começar o processo. Ele convocou seu fogo de guerra e usou para aquecer o caldeirão. Ele começou a utilizar sua técnica refinada da estrela nível 6, que lhe permitiu colocar os reagentes no caldeirão num momento, aparentemente, perfeito. Cada vez que um novo era colocado na mistura, ele sacudiria todo o caldeirão e causaria uma reação, mas Draco foi capaz de estabilizá-lo todas as vezes até agora com a ajuda da energia mundana e sua técnica. No entanto, o sujeito estava apenas na metade do caminho quando começou a suar profusamente, algo que deveria ser impossível com seu corpo reconstruído e sua incapacidade de perder resistência. Draco entendeu que ele havia subestimado sua receita atual e o método que estava usando para elaborá-la. Os tipos de coisas que ele fez para conquistar poções épicas quando ainda estava no rank especialista não poderiam ser feitos para aqueles no rank lendário. A fórmula estava sendo pressionada pelo mundo, exigindo perfeição em sua formação, enquanto a bebida borbulhava perigosamente, pois era claramente algo além do nível de habilidade de Draco. Como era de se esperar, apenas 3 minutos depois, o caldeirão estava prestes a explodir. Na verdade, o caldeirão explodiu, mas Draco foi rápido o suficiente para ativar a habilidade do caldeirão, retorno em caso de falha, antes que toda a mansão pegasse fogo. A capacidade de reiniciar um processo com falha até 5 vezes foi seu trunfo para realizar seu feito maluco. Draco tinha plena confiança de que ele conseguiria obter sucesso em 5 tentativas. Na pior das hipóteses, ele teria que esperar cerca de 4,5 dias para tentar novamente graças ao tempo de espera. Draco foi enviado de volta ao momento em que terminou de filtrar e refinar os reagentes, com as mãos preparadas para jogar um. Ele fez uma pausa para se maravilhar com o efeito do que era claramente magia do tempo, antes de repetir o mesmo processo novamente. Desta vez, ele despendeu menos esforço para tornar a bebida perfeita,
mas sim observando as reações em cadeia entre os reagentes à medida que eram colocados com seus olhos de Kaelo. O vazio da perfeição não poderia chegar ao nível microscópico, mas os olhos poderiam. Ele notou algumas falhas em seu processo de colocação que a técnica da estrela refinada nível 6 não conseguiu explicar devido ao mesmo problema mencionado acima. Era tarde demais para corrigir essas falhas, então ele simplesmente as anotou e continuou com o processo, colocando qualquer nova falha que lhe parecesse. Ele deixou seu corpo se mover no piloto automático com a técnica enquanto sua mente estava ocupada extrapolando os dados do que estava vendo. Ele estava editando um pouco a fórmula em sua cabeça enquanto seu corpo começava o processo de elaboração e se agitava. Draco teve que se tornar um pouco mais ativo aqui, já que só ele poderia canalizar a energia mundana para a bebida para sufocá-la. Porém, com os olhos de Kaelo, Draco percebeu algo chocante. A energia mundana que ele estava infundindo na bebida não teve o mesmo efeito de purificar e acalmar a bebida, mas sim a contaminou e suprimiu a força, o que levou a um rebote mais forte. Draco ficou intrigado com isso, mas não interrompeu o processo. Ele continuou observando tudo com os olhos e viu que a bebida ficava mais instável a cada segundo que passava, e quanto mais ele a sufocava, menor era a qualidade da bebida e mais violenta ela se tornava. Draco entendia agora que mesmo que milagrosamente conseguisse isso, ele provavelmente acabaria com uma poção semi-lendária e não uma poção lendária, considerando o quanto ela havia se degradado. Naturalmente, a bebida logo explodiu, mas o sujeito aproveitou a segunda chance para reiniciar tudo, voltando logo após filtrar os materiais. Como ele não podia se dar ao luxo de parar aqui, já que os materiais refinados ficariam contaminados com o tempo, ele teve que jogá-los fora. Desta vez, ele seguiu a nova sequência que elaborou apressadamente em sua mente. Ele ficou satisfeito ao descobrir que era menos volátil e mais aceitável, mas Draco ainda precisava refletir sobre o efeito que viu antes. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.